feito por essa jovem. Não se comove. Parece que não aconteceu nada. Então, aqui para deixar claro, eu estava tendo uma conversa agora com o senador Tasso, nós teremos hoje uma reunião na sua casa, senador Tasso. Deixar claro que o relatório dessa CPI será para pedir a punição dos verdadeiros responsáveis por esse morticínio que aconteceu no Brasil. Não adianta tapar o sol com a peneira, não adianta vir com narrativas, não adianta fazer com que as pessoas pensem que alguém é melhor do que o outro aqui, não. Ontem eu vi o sheik Duduzinho Bolsonaro lá, né, está vestido de sheik árabe, enquanto Duduzinho Bolsonaro. Milhões de brasileiros estão passando fome. Esse tipo de assinte, você deveria ser exemplo, mais do que ninguém, Duduzinho Bolsonaro, o sheik do Brasil, deveria ser exemplo para os brasileiros. E não num momento de tanta tristeza, de tanto sofrimento, de tantas mortes, de pessoas passando fome. A pandemia, senador Humberto, ela está diminuindo, mas tem uma pandemia que já está sendo vivenciada nos bairros, nos becos, nas ruas, nas cidades brasileiras, que é a pandemia da fome e da miséria. E nós não temos o direito, nenhum parlamentar tem o direito de publicar fotos que estão numa boa, enquanto esses brasileiros estão passando necessidade, senador Randolph. É uma falta de respeito. Isso vem de berço, essa falta de respeito. E nós não vamos nos permitir a não punir. Agora a fake news é o sheik fazendo propaganda de Dubai. O sheik Duduzinho, fazendo propaganda de Dubai. Né? Deveria ir para um bairro, uma cidade, para ver as pessoas passando fome, não ir para Dubai. Senhor Elton. Senhor presidente, eu vou ouvir aqui. Peço a palavra para uma questão de ordem, senhor só presidente. Lembrando, questão de ordem baseado em que artigo, senador Marco Rogério? Baseado no artigo 403. O que diz o 403? 150 do Regimento do Senado Federal, senhor presidente. Eu não conheço esse artigo, pode Vossa me dizer Excelência qual é? está no Senado há bem mais tempo do que eu e certamente que não pode mas se esquivar. Vossa Excelência é advogado, formado. Não, presidente. Vossa Excelência, como presidente... Então, mas Vossa Excelência quer que eu leia? Eu vou ler os artigos. Já chegou os assessores, os advogados aí já lhe deram. Tá? Pode ler, por favor. Vossa Excelência quer que eu leia os artigos? Não, eu queria que o senhor citasse para mim, sem ler. Vossa Excelência... Já que eu estou há mais tempo e não conheço o artigo, Vossa Excelência conhece, não precisa ler. Não leia, fale. Vossa Excelência disse, olha, você está mais tempo, deve conhecer, eu não conheço o artigo. Não. Mas Vossa Excelência também não conhece muita coisa, presidente. Não, eu conheço, Vossa Excelência não conhece muita coisa. É verdade, agora mas não os leia. artigos do Regimento do Senado Federal, senhor presidente... não leia. Que trata... Para aquela velha ladainha, narrativa, não, a autonomia médica, não sei o quê. É isso que os assassinos que induziram o povo brasileiro a tomar o medicamento estão jogando agora para a autonomia médica. Ninguém está discutindo a autonomia médica, nós estamos discutindo a eficácia do medicamento. É isso que nós estamos discutindo. E vocês dizerem aqui que não tem nada, essa sua resposta é uma resposta, você está me entendendo, de quem não quer assumir responsabilidade, Elton. O senhor tem que assumir a responsabilidade. A sua responsabilidade ali era ter pedido, não só você, mas todos que fazem membro do Conitec, ter pedido para debater esse assunto e ter um protocolo feito pelo Ministério da Saúde proibindo a utilização disso da forma como foi feito, a granel. Os medicamentos, ivermectina, cloroquina, foi jogado a granel nos estados e municípios para que as pessoas tomassem e deixa para lá. Como aqui a gente não proíbe, mas também não toma. Então, eu estou lhe fazendo essa pergunta, por quê? Porque a mesma pergunta eu fiz ao ministro da Saúde. E ele respondeu que estava esperando uma posição de vocês. É por isso, senadora, que eu estou perguntando. A pergunta que eu fiz sobre cloroquina e ivermectina, correto? Foi a que eu fiz para o ministro. Ministro, o senhor prescreveria cloroquina e ivermectina? Não vou me posicionar porque eu estou esperando uma posição do Conitec. Então, a sua resposta é graciosa no meu ponto de vista, porque o ministro disse ao contrário, que vocês é que tinham que dar essa decisão. Senhor presidente, eu quero finalizar aqui dizendo para o senhor, doutor Elton, que, por mais que o senhor não queira responder,
mas para mim está muito claro a intervenção política do governo do CONITEC. Porque, veja, você tem lá o CONASEMS, você tem lá o Conselho Federal de Medicina, você tem lá o Conselho Nacional de Saúde, você tem lá a Agência Nacional de Saúde, você tem a Anvisa, você tem o CONAS e você tem 7 membros das secretarias do Ministério da Saúde. Ora, se o governo não intervém, com todo respeito ao senhor, os senhores são omissos. Porque ou o governo que tem maioria intervém e manda no CONITEC, porque para mim está claro, ou simplesmente não há uma ação proativa desses órgãos que são muito importantes para o Brasil. Porque vocês podem pedir o agendamento. Nós recebemos aqui na CPI o quê? O ministro que diz assim, olha, eu não decido porque o CONITEC não decide, porque o CONITEC não tem resultado. Ora, o CONITEC não tem resultado porque o governo tem maioria lá, tem 7 membros de secretarias do Ministério da Saúde e os demais órgãos que são extremamente qualificados e respeitados no Brasil não agiram. O que é que nós temos? Um período de pandemia. No período de pandemia, não houve nenhuma alteração nas reuniões do CONITEC, o órgão técnico-científico, que nós temos 7 ações diretas de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, dizendo, sabe o quê? Que nenhuma decisão do Ministério da Saúde deve ocorrer sem respaldo científico. Ora, se eu tenho uma decisão do Supremo que me diz que o Ministério da Saúde não pode agir sem respaldo científico, e o respaldo científico, que é o CONITEC, não faz nada, meu Deus do céu, é o cenário que nós temos. Mais de 603 mil mortos no Brasil. Esse é o cenário que está diante de nós. E nós temos o quê? O presidente da República, o Ministério da Saúde, que não tem resposta do CONITEC, procura, presidente Omar Aziz, a Prevent Senior, para respaldar uma nota informativa tratando da hidroxicloroquina. Ou seja, o CONITEC, que deveria dar resposta técnica, não dá, porque não faz reunião, não altera, o calendário é o mesmo dos últimos anos, no período de pandemia, e aí ele procura a Prevent Senior, que nem procurou o CONITEC. O CONITEC, como você mesmo diz, pode ouvir iniciativa privada também, hospitais também. O hospital que não procura o CONITEC é o hospital que respalda o Ministério da Saúde em relação à distribuição do kit Covid. Veja o cenário que está diante de nós. É um cenário triste, é um cenário deprimente. E a gente finaliza esta CPI, no nosso último dia de audiência pública, ouvindo o órgão que deveria dar todo o respaldo técnico ao longo dos últimos meses de pandemia no Brasil. O CONITEC deveria estar debruçado, reunindo semanalmente, não uma vez só no mês. A gente não teve reuniões durante as semanas, durante o mês nenhum, uma reunião extraordinária, apenas durante um período de pandemia. É lamentável, é lamentável. E eu concluo com uma convicção, presidente Omar, doutor Elton e todos os demais colegas: a intervenção política no CONITEC, claramente. A intervenção política do Ministério da Saúde no CONITEC, claramente. Porque se não houvesse, talvez nós não teríamos a quantidade de mortos que a gente tem hoje no Brasil. Se não houvesse, a avaliação científica estaria sendo colocada como prioridade e o que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Nenhuma política pública sem respaldo científico estaria hoje em voga, estaria hoje na atualidade e nem seria necessário, de fato, decisão do Supremo, porque o Ministério da Saúde poderia estar trabalhando de forma responsável, o que, infelizmente, não ocorreu. Muito obrigada, presidente. Primeiramente, eu acredito que, na minha avaliação, o seu depoimento aqui já cumpriu o efeito. O fundamental que nós gostaríamos de saber, Vossa Excelência já esclareceu, Vossa Senhoria já esclareceu na preliminar, nas primeiras inquirições a mim e ao senador Renan, e na resposta sobre deliberações dos chamados medicamentos que não têm eficácia nenhuma em relação à Covid, ao enfrentamento da Covid. Eu queria somente aprofundar alguns aspectos e até ser um pouco repetitivo sobre as deliberações da CONITEC, partindo do pressuposto que Vossa Senhoria, inclusive, disse. A CONITEC, aliás, que invenção maravilhosa é o Sistema Único de Saúde, advindo da Constituição de 1988.
o maior sistema de saúde público do planeta. O Sistema Único de Saúde, senador Roberto, do Brasil, ele é uma inovação tão importante da Constituição de 1988 que ele resiste até a Jair Bolsonaro, para ver como o SUS é bom. Até o governo Bolsonaro ele conseguiu resistir, conseguiu sobreviver. Nós temos um plano nacional de imunizações, nós temos uma tradição de imunização que vem de gerações de brasileiros, inclusive antes da própria ditadura militar, nós já inauguramos uma tradição de imunização no país. Tivemos campanhas de imunização aqui no Brasil nos anos 70, erradicamos a poliomielite a partir do Brasil, paralisia infantil a partir do Brasil, a partir de campanha de vacinação. É por isso, sobretudo por isso, que nós temos hoje 70% de brasileiros vacinados, pelo menos com a primeira dose. Porque nós temos uma grande inovação no Brasil, um sistema de imunizações, um programa nacional de imunizações que não tem igual no mundo. Os Estados Unidos tiveram que dar o jeito dele agora. Então, isso são conquistas como a Conitec, como ter um órgão técnico, é uma conquista. Que me permita, um órgão técnico que está sendo desvalorizado pelo atual governo e pelo atual Ministério da Saúde. Eu até tenho expectativa diferente na gestão do ministro Marcelo Queiroga, que cada vez mais não se concretizou. Eu vejo que o ministro Queiroga, parece que cada vez mais ele se pazuela, né? Cada vez mais fica parecido com o antecessor, e isso é lamentável. Para mim, um aspecto nesse sentido é a Conitec não ter sido consultada, não estar funcionando mais periodicamente, sobretudo no ambiente de pandemia. Nesse sentido, doutor Elton, eu queria pedir aí para a Ana Cristina colocar a notícia de, salvo engano, do ano passado, maio ou junho do ano passado, do site do Ministério da Saúde. Podemos baixar a manchete? Vamos aí. Ministério da Saúde apresenta novo protocolo para uso da cloroquina, senador Humberto. Isso aí foi no início da gestão do ministro Eduardo Pazuello. Eu começo perguntando para o senhor. Teve alguma consulta? O Ministério da Saúde colocou isso com destaque, inclusive, no seu site. Anunciou, fez propaganda, fez campanha disso. Em algum momento, a Conitec foi consultada sobre isso? Não, senador. Não em nenhum momento houve consulta? Em nenhum momento. Perfeito. Muito importante a notícia muito importante a posição de Vossa Senhoria. Nós temos o vídeo, aí eu queria, Ana Cristina, com sua permissão, doutor Elton, só para tirar um trecho da reunião da Conitec, inclusive, com sua permissão, reproduzindo a sua fala, para a partir dela lhe fazer alguns questionamentos. Temos aí? Por favor. Não, Vânia, são preocupações, eu acho que o plenário já tem se colocado. Inês, eu acho, a gente tem dois pontos, dois sentimentos. Eu concordo com a Inês na questão da prudência, sempre, eu acho que a gente tem. Vânia, você mesmo tem falado muito, né, desde quando qualquer tema da Covid, que é tudo muito dinâmico, e sempre vai ser, mas não discordo também do que Mussolini e Luiz colocam. Até porque na última reunião, nas outras, a gente falou, olha, é o que tem agora e a gente tem que decidir com o que tem agora. Isso foi falado pela condução de Vânia, foi falado, né, por várias questões. Então, a gente tem que ter só esses cuidados, só mesmo esse alerta. Mas eu compreendo, sim, é um pedido, eu acho que Vânia, Inês, todos, né? Vejam, a gente está numa situação com o doutor Carlos Carvalho aqui, que fez eu vou usar os termos, tá, Carlos? Depois fez um pedido de vista, o grupo elaborador fez um pedido de vista, a coordenação, né, presidida pela Vânia, né, está acolhendo e está trazendo para a gente, é isso que eu estou entendendo, né, esse pedido de vista, mas na questão Covid, como a gente falou ainda agora do hospitalar, às vezes a gente não tem como esperar, foi como a gente não pôde esperar porque a ponta está lidando e tem que lidar. Então, há sempre o apelo de querer logo harmonizar as decisões diante de algo que está na rotina e no cotidiano da sociedade. Mas eu estou entendendo a situação. Obrigado. E só estou falando mais ainda. Doutor Elton, o que me chama a atenção, Vossa Senhoria foi um dos membros da Conitec
que se insurgiu contra a retirada de pauta. Inclusive, chamou a nossa atenção aqui para um aspecto. A reunião começou no dia 6 e teve continuidade no dia 7. Ou seja, desde o dia 6, Vossa Senhoria, os membros da Conitec, estavam informados da apreciação dos protocolos de enfrentamento da pandemia. Vossa Senhoria fala pertinentemente, na sua exposição, o seguinte: na questão Covid, não se pode esperar. O que nós concordamos plenamente com Vossa Senhoria.